A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está assistindo a partir de agora a TV Web. Este programa é um programa da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Cornélio Procópio. E mais especificamente, este programa é um programa da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. E esta semana nós estaremos estudando a lição de número 6. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos estudando este livro da Escola Bíblica Dominical, que é um comentário da Epístola de Tiago, e tais como o tema Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. E nós estaremos aqui fazendo comentário, então, da 6ª lição desta revista, que vai trazer um tema muito importante para o nosso elevo espiritual, que é: a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Eu gostaria de convidar você para que você venha prestar atenção neste estudo da palavra de Deus. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seus amigos, para que ele possa ouvir a palavra de Deus. Porque aqui nós estaremos realmente pregando e ensinando a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Sem rodeios, sem aquela coisa comum, sem aquele comentário usual. Nós estaremos ensinando a palavra de Deus para que você possa edificar a sua vida espiritual. Como eu disse, nós estamos estudando a lição de número 6 da revista bíblica da Escola Dominical, que traz com um tema muito importante para os dias que nós estamos vivendo, que é: a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Você que tem a sua revista e quer acompanhar pela sua revista, mas se você não tem uma revista, o texto base da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em acepção de pessoas, porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Este é o texto base da nossa lição, que se encontra em Tiago capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 13, que traz o assunto acepção de pessoas. Falar sobre acepção de pessoas nos dias odiernos é um tema muito comum
em que você vai encontrar este tema na mídia nacional, na imprensa em geral, sempre falando a respeito de acepção de pessoas, a respeito de discriminação. Meus queridos, o tema acepção de pessoa dentro das igrejas é um tema importantíssimo, porque quando nós olhamos para este tema relacionado ao mundo que nós estamos vivendo, nós vemos que este sentimento que brota dentro do ser humano, ele tem trazido consequências maléficas para a humanidade. Quem aqui não se lembra, por exemplo, do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus aproximadamente foram mortos por causa deste sentimento, a discriminação. E muitos outros acontecimentos que aconteceram na nossa história e que mancha a história da humanidade com esse tipo de sentimento maligno, que é discriminar e fazer acepção de pessoas. Então nós podemos ver que este tema é um tema muito atual, um tema que a mídia, que a imprensa tem batido muito de frente. Nós vemos que a humanidade, nós vemos que as instituições têm feito programas para que possam diminuir a discriminação ou a acepção de pessoas. Nós temos a promulgação, por exemplo, dos direitos humanos em 1948, porque esse sentimento é um sentimento maléfico, um sentimento que acaba com o ser humano, em que um faz acepção do outro, do seu próprio irmão. Mas muitos podem perguntar, mas esse tipo de problema se encontra dentro da igreja? É possível ver esse tipo de problema dentro da igreja? Meus queridos, basta você analisar, basta você parar e refletir sobre a forma como a igreja está atuando. E você vai perceber que em todas as fases da igreja, da organização, nós podemos ver acepção de pessoa. Nós vamos ver por esta lição o quão grave que é esse tipo de pecado. O quão grave é esse tipo de pecado no seio da igreja. Esse tipo de pecado que divide. Esse tipo de pecado que traz consequências muito terríveis da parte de Deus para a sua igreja. Por quê? Porque esse é o tipo de pecado, que lá no mundo muitas pessoas podem apontar discriminações, acepções de pessoas, mas dentro da igreja a tendência é que a igreja camufle esse tipo de pecado, esconda esse tipo de pecado, em nome de um religiosismo em que não leva, em que não edifica a vida de ninguém. O nosso primeiro ponto, ele diz, a fé pode fazer acepção de pessoas? Meus queridos, para nós entendermos a questão da acepção de pessoas dentro da igreja e do problema sério do que ela traz, do que significa isto para mim e para você, eu devo entender e perguntar, o que você entende sobre acepção de pessoa? O que significa acepção de pessoas? Porque a tendência, quando nós analisamos determinados problemas, é que nós analisaremos este tipo de problema somente na vida das outras pessoas. É necessário, então, que eu e você façamos uma reflexão para nós vermos se esse tipo de problema não está embutido na minha vida e na sua vida, no nosso comportamento em geral. O que significa acepção de pessoas? Qual o significado desta expressão? Bom, esta expressão, na língua grega, ela tem o sentido de fazer recepção de frente. Ou seja, esse termo, esse significado, traz para mim e para você o seguinte significado. Ou seja, ver alguém pela sua aparência. É você se relacionar com a pessoa através da sua aparência. Não dando tanta liga, por exemplo, para aquilo que aquela pessoa é como ser humano, mas aquilo que a pessoa representa naquilo que você pode ver na sua aparência. Fazer acepção de pessoas, então, é você discriminar alguém por algum conceito seu
a respeito da aparência daquela pessoa, por causa da sua classe social, por causa das suas condições econômicas, por causa da roupa que aquela pessoa está usando. Isto é fazer discriminação. Sabe que quando você faz discriminação, quando, por exemplo, você está passando pela rua, e está passando o irmão lá do outro lado, e você não cumprimenta aquele irmão ou faz de conta que não está vendo aquele irmão. Por quê? Porque você tem vergonha daquele irmão. Você, nesse instante, está fazendo acepção de pessoa. Irmãos, este é um problema muito sério para a igreja de Cristo. E muitos podem se perguntar, existe realmente esse pecado no seio da igreja? Haja vista as consequências maléficas que trouxe para a humanidade, como eu disse de início, por exemplo, o holocausto feito na Alemanha, pelos alemães, matando 6 milhões de judeus, fora outras pessoas que morreram, negros, homossexuais, outros tipos de classe de pessoas que morreram por causa deste sentimento maligno ou acepção de pessoa. Muitas pessoas podem se perguntar, existe realmente este pecado no seio da igreja? É necessário que nós façamos uma reflexão. E eu gostaria de dizer para você que aqui, nesse programa, onde nós estaremos ensinando a palavra de Deus, não tem rodeio. Nós apontaremos realmente os problemas que cercam a igreja como um todo e que, na verdade, não passa de discriminação e acepção de pessoas. E você vai perceber, no decorrer do nosso comentário, o quão grave é este pecado. E todas as vezes que nós formos apontar alguém por causa de cometer algum tipo de pecado, eu lembrar que antes de eu tacar uma pedra em alguém, apontando o dedo para ela, é necessário que eu reflita se realmente eu não estou sendo um transgressor da lei de Deus. O primeiro ponto diz assim, que em Cristo a fé é imparcial. Meus irmãos, se eu perguntasse para você, por que você não deve fazer acepção de pessoas? Por que eu, cristão, não devo fazer acepção de pessoas? Haja vista que isto é muito comum no meio das pessoas. Isto é uma praxe no meio da sociedade. Discriminar alguém, por qualquer coisa que seja, é uma prática muito comum, embora os nossos governantes tenham feito programas para que possam acabar com isso, mas nós bem sabemos, irmãos, que esse tipo de sentimento, ele provém da natureza pecaminosa da pessoa. E que somente uma pessoa regenerada é capaz de olhar para o ser humano e realmente amar aquele ser humano da forma que ele é. Mas para que nós façamos, para que nós tenhamos realmente este sentimento de amor pelas outras pessoas, é necessário que eu seja regenerado, nascido de novo. E nós bem sabemos que todos aqueles que dizem ser a igreja do Senhor é uma pessoa regenerada e é uma pessoa que nasceu de novo. Se eu sou uma pessoa regenerada e eu realmente nasci de novo, então eu não faço acepção de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que a igreja do Senhor é um corpo. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, que você é batizado, você então é emergido no corpo de Jesus, como o batismo simbolizando, que a partir daquele momento você passa a fazer parte do corpo de Cristo. E Paulo ele vai falar muito sobre essa metáfora do corpo, dizendo que a igreja de Cristo é o corpo do Senhor. Ou seja, a igreja de Cristo ela é uma unidade. E para que se preserve esta unidade, é necessário que nós tenhamos amor uns pelos outros. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos lutando contra este corpo de Cristo. Nós estamos lutando contra a unidade da igreja do Senhor. E você pode se perguntar então, por que eu não devo fazer acepção de pessoas? A primeira resposta que eu dou para você, meu irmão, que você não pode fazer acepção de pessoas, é porque a Bíblia nos diz que Deus, ele é
imparcial. Você vai ler isso nas Escrituras Sagradas, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo de número 17, nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Meus queridos, o primeiro problema de nós fazermos acepção de pessoas e o porquê de nós não podermos fazer acepção de pessoas é que Deus é um Deus imparcial. E quando nós pensamos em imparcialidade da parte de Deus, nós então pensamos na natureza de Deus, que é uma natureza santa. E então, se Deus é um Deus santo e eu sou parte do povo dele, então eu devo apresentar no meu caráter o mesmo caráter que há em Deus. Ou seja, a imparcialidade, ela é própria de quem realmente olha as pessoas como sendo todas iguais. Quando a Bíblia fala da imparcialidade de Deus, a Bíblia está falando da justiça dele propriamente, de um Deus que julga retamente. Então, quando nós analisamos do porquê de nós não discriminarmos as pessoas, é porque Deus é um Deus imparcial. Preste atenção, meus irmãos. Todos nós fomos salvos em Jesus Cristo. Os méritos da nossa salvação são méritos de Cristo, não são méritos meus, nem méritos seus. Ou seja, Deus quando olha para mim e Deus quando olha para você, Deus ele vê o quê? Ele vê a minha justiça. É a minha justiça que Deus está vendo? É a sua justiça que Deus está vendo? Quando Deus, Pai Todo-Poderoso, olha para mim e olha para você, ele vê a justiça do seu filho Jesus. Ou seja, são os seus méritos que estão na minha vida. São os seus méritos que me salvam. Ou seja, não há importância nenhuma naquilo que eu faça se isso não for por intermédio da pessoa do seu filho Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em fazer acepção de pessoas, eu devo entender que Deus, ele é um Deus santo, que Deus, ele é um Deus imparcial e que ele não faz acepção de pessoas. Você se lembra de Pedro, quando ele esteve na casa de Cornélio? Quando ali Pedro vê que o Espírito Santo desceu sobre aquela família de Cornélio que estava ali, o que Pedro disse? Que ele então, a partir daquele momento, estava vendo que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus santo. Ele é um Deus imparcial. É um Deus que julga mediante a sua santa justiça, a sua justiça reta. Se Deus, o Pai, a quem eu e você invocamos, ele é um Deus santo, então um Deus imparcial, um Deus que olha para as pessoas de uma forma imparcial, então eu devo entender que eu e você devemos agir da mesma maneira. Nós devemos agir da mesma maneira. Meus irmãos, é importante nós entendermos dentro da igreja do Senhor que não existe ninguém que seja melhor do que o outro. Tudo que eu faço, tudo que você faz, é por intermédio da graça e misericórdia da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma capacidade que é feito na obra do Senhor, ela não vem de mim e não vem de você. É mérito de Cristo. Nós estudamos na outra lição sobre os dons espirituais. E que de uma certa forma, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo têm algum dom que Deus outorgou para ele, para que ele possa realizar então a sua obra. E toda a capacidade intelectual,
toda a capacidade ministerial, ela provém de um Deus santo, de um Deus imparcial. Por quê? Porque nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos sérios problemas, quando nós falamos sobre acepção de pessoas no meio da igreja, é que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós quebramos a unidade da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a igreja faz acepção de pessoas, ela quebra a unidade da igreja de Cristo. Meus irmãos, nós vivemos no mundo em que as pessoas são medidas por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. Quando nós olhamos para o Brasil, por exemplo, nós vemos que no Brasil há uma má distribuição de renda. Você olha para o Brasil e vê que pessoas são mais ricas e outras são mais pobres. Pessoas ficando cada vez mais ricas e cada vez mais outras pessoas ficando mais pobres. E eu digo para você que este é o sistema. O sistema que nós vivemos hoje no mundo é estes sistemas. De quem é rico, fica cada vez mais rico. E de quem é pobre, a tendência é que fique cada vez mais pobre. E por causa disto, por causa desta má distribuição de renda, há uma desigualdade social, aonde então prolifera esse tipo de discriminação. As pessoas são discriminadas, então, por aquilo que ela tem. Ou seja, o conceito do pobre é uma pessoa sem importância. Quem é importante no cenário mundial que nós estamos vivendo? É a pessoa que tem para oferecer alguma coisa. Esta pessoa que é importante neste cenário que nós estamos vivendo no mundo. Porque o poder que predomina no meio da sociedade que nós estamos vivendo é o poder econômico. É este poder econômico que predomina no meio das pessoas. Então, quando nós analisamos as notícias, nós percebemos que há muita discriminação. E muitas coisas se fazem para diminuir esta discriminação. Mas enquanto vigorar este sistema na Terra, do poder econômico, de que o poder está nas mãos daqueles que possuem o poder financeiro, então vai haver discriminação social. Vai haver discriminação racial e vai haver acepção de pessoas. Você quer ver algo na sociedade contemporânea que é símbolo propriamente desta acepção de pessoas? Nós podemos citar na sociedade que nós estamos vivendo, por exemplo, o próprio shopping center. Se você for perceber, e foi noticiado na imprensa nacional, um caso a respeito de um grupo de pessoas que vivem em comunidade, que em grupo foram ao shopping center e ali passaram a ser discriminadas. Por quê? Porque o shopping center, na realidade, ele é um símbolo deste poder financeiro, deste poder econômico. E aonde ali, então, foi feito para que haja realmente esta discriminação social. Você pode estar se perguntando por que eu estou dizendo todas estas coisas? Coisas que estão relacionadas à sociedade que nós estamos vivendo. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem a ver com a igreja que quando ela se pauta pelos mesmos critérios do mundo, para o teu sucesso, se você for perceber a igreja de uma forma geral, como que é que ela avalia os seus resultados? Como que a igreja hoje, a organização, e quando eu falo igreja aqui, eu estou falando organização, como que ela avalia os seus resultados? Os resultados hoje, avaliados pela igreja, ela é uma avaliação financeira. E quando acontece esse tipo de avaliação, que a igreja passa a usar esse tipo de critério para ver se tem sucesso ou se não tem sucesso, ela abre um campo para que possa haver discriminação e acepção de pessoas no meio da igreja. Porque quando a igreja avalia financeiramente o seu sucesso, eu não digo, irmãos, que a parte financeira ela não é importante na igreja. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu não estou dizendo aqui que a parte financeira não é importante, porque nós temos que ver e analisar que a parte financeira da igreja, ela é a providência de Deus. O que eu estou dizendo, por intermédio desse estudo, é que quando a igreja avalia os seus resultados, quando a igreja avalia o seu sucesso por poder econômico, por questões financeiras, a igreja abre um campo para discriminação social, discriminação racial. Por quê? Porque a igreja passa, então, tentar granjear pessoas de um poder econômico melhor. Nós temos que entender que isso é um problema muito sério da igreja nos dias de hoje, de uma forma geral. A partir daí, nós vamos olhar para a igreja e nós vamos ver. Nós não podemos aqui fazer generalizações. Nós não podemos dizer que todos os lugares fazem assim. Mas talvez você passe a analisar mais com frequência, você vai perceber que muitas igrejas, quando vão separar, por exemplo, alguém para o ministério, a parte financeira, ela conta muito na hora desta separação. E eu pergunto para você, quando a igreja age nesse sentido, o que a igreja está fazendo? A igreja não está fazendo acepção de pessoas? Meus irmãos, se eu fosse aqui dar exemplo de inúmeros casos de acepção de pessoas no meio da igreja, seriam muitas horas se nós ficaríamos aqui falando simplesmente de exemplos de acepção de pessoas que acontece no meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso nós avaliarmos, é preciso que nós entendamos que se eu digo que eu faço parte da igreja, eu tenho que entender que a igreja é um povo lavado e remido no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a igreja é una no Senhor Jesus Cristo. E que Deus, quando ele olha para a sua igreja, ele não vê melhor e ele não vê pior. Por quê? Porque quando Deus olha para a igreja, ele vê os méritos do seu próprio Filho. Irmãos, isso é importante entender quando nós pensamos em igreja. Se você meditar sobre isso que eu estou dizendo, sobre isso que eu estou falando, você vai ver quanto que isto é importante para os dias que nós estamos vivendo. A igreja de Cristo, ela precisa, nos dias de hoje, meus irmãos, mostrar a sua cara de uma igreja que se parece com Jesus Cristo. Se você olhar para a vida de Jesus, meus irmãos, se você ler os evangelhos, você encontra Jesus rodeado de que pessoas? Se você olhar para Jesus, você via Jesus Cristo rodeado dos grandes maiorais? Você via Jesus Cristo rodeado pelos ricos? Não. Quem rodeava Jesus eram os publicanos. Quem rodeava Jesus eram as prostitutas. Quem rodeava Jesus eram os pobres. Porque o próprio Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Ele que se fez carne para habitar entre nós. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Santo. Aquele que a Bíblia diz que sem ele, nada do que você vê existe. Foi feito. Por intermédio de Jesus Cristo é que veio todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus que é criador, de um Deus que criou o ouro, de um Deus que criou a prata, de um Deus que diz, no Salmo 24, por exemplo, que do Senhor é a terra e tudo que nela há. É desse Deus que nós estamos dizendo. De um Deus que é dono de tudo, de um Deus que é dono da sua respiração, de um Deus que é dono da tua saúde. Meus irmãos, quando nós analisamos a nossa condição diante de Deus, se nós analisarmos, olharmos para o espelho da palavra de Deus, se nós olharmos para este espelho, nós vamos perceber o quão miseráveis somos na presença de Deus. Acepção de pessoas é um pecado muito terrível no meio da igreja. Meus irmãos, as pessoas têm o costume
de elencar alguns tipos de pecado para que ela possa apontar às outras pessoas. Pecado é isso, pecado é aquilo, e nunca o que eu faço, na verdade, é pecado. Sempre pecador é o meu irmão. Sempre pecador é a outra pessoa. E esse tipo de pecado, ele é o pecado mais, podemos dizer que é um dos mais terríveis que existe dentro da igreja, porque é um pecado que se relaciona, na grande verdade, com aquele que é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, o teu próximo. Eu quero dizer para você que me vê por meio deste veículo de comunicação. Eu quero dizer para você que não existe nada mais sagrado na terra do que o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Independente se ele tem dinheiro, independente se ele tem posses. Se ele é ser humano, ele carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Por isso faz desse tipo de pecado, acepção de pessoa, um pecado muito terrível. Porque se relaciona com o próximo, com aquele que é importante aos olhos de Deus, que é a coroa da criação de Deus. Meus irmãos, este próximo que eu estou te dizendo, este homem, toda vez que você olhar para o teu irmão dentro da sua igreja, toda vez que você, quando ver alguém e se vergonhar dela, quando ela estiver passando na rua, talvez porque aquele irmãozinho é um irmãozinho mais pobre, talvez porque aquele irmãozinho, ele anda com umas roupas mais velhas. Opa, pera lá, este irmão não pode fazer parte do meu grupo, porque o meu grupo dentro da igreja é o grupo dos mais abastados financeiramente. Olha, eu uso uma roupa de marca. Eu uso uma roupa que me identifica como alguém importante. Como eu vou cumprimentar este irmão na rua? Toda vez que você tiver esse tipo de sentimento, que você olhar para o teu irmão e tiver esse tipo de sentimento, saiba de uma coisa, que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, morreu e verteu o seu sangue carmesim por causa daquele irmão. Toda vez que você estiver passando nas ruas e você olhar e ver um andante, um mendigo que está ali assentado, mesmo que esteja bêbado, saiba que o sangue vertido na cruz do Calvário também foi para aquele mendigo. Porque diante de Deus, ninguém é mais importante do que ninguém. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, o amor de Deus, ele tem que ser manifestado no coração das pessoas dentro da igreja. Você foi chamado para ser um povo zeloso de boas obras. Hoje nós olhamos para a igreja de Cristo. Há igrejas tão lindas por aí. Igrejas que colocam poltronas para que seus membros assentem. Ora, se a igreja tem condição para que assim faça, não há pecado nisso. Mas todas as vezes que alguém entra na sua igreja, e que essa pessoa é discriminada por causa do seu estado, você deve se lembrar que este pecado está corroendo a unidade da igreja. Há muitas pessoas que perguntam assim: por que que hoje não se vê mais milagres na igreja do Senhor? Por que que hoje não se vê mais cura, mais bênçãos no meio da igreja do Senhor? E as pessoas ficam olhando para aquele tipo de pecado que é facilmente observado. Esquecem de pecados que se camuflam no meio da igreja. Esquecem desse tipo de pecado que se esconde por detrás de uma roupa. Se esquecem desse tipo de pecado que se esconde atrás de um lindo terno, de uma linda gravata. Se escondem pecados que, como este, meus irmãos, que se escondem por detrás de um cargo ministerial.
Pecados que como esse se esconde por detrás de uma posição importante que você tem dentro da sua igreja. Meus irmãos, nós devemos ter em mente que a igreja do Senhor, ela é uma igreja que deve professar o nome do Filho. A Bíblia diz, meus irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, a Bíblia diz que a unidade da igreja, que é por intermédio da unidade, desta unidade maravilhosa da igreja, que Cristo vai ser glorificado em tudo aquilo que ele fez. Jesus, quando veio à terra, ele glorificou o Pai, como ele disse no capítulo 17 de João, porque ele fez a vontade do Pai. Ele cumpriu as palavras do Pai. Ele revelou o Pai em toda a sua plenitude. E você observa por aquele texto que ele diz assim, que assim como o Pai enviou a ele para cumprir a missão, ali diz no capítulo 17 de João, que ele também enviou a mim e enviou a você. E nós temos então essa responsabilidade de fazer com que Cristo seja conhecido no meio da sociedade. Eu pergunto para você, como que Cristo vai ser conhecido na sociedade que nós estamos vivendo, se a igreja não viver se a igreja não viver em amor, em unidade, na presença do nosso Deus? Meus irmãos, esta lição traz algo interessante, que lá na Bíblia Tiago vai falar a respeito deste assunto. Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, aqui Tiago ele começa, nós não podemos afirmarmos, com certeza, se isso era uma situação real observada por Tiago. Mas a grande questão que nós podemos afirmar, que talvez sejam situações comuns que Tiago tenha observado no meio da sua sociedade. E ele então usa esse exemplo aqui para falar à sua igreja a respeito deste assunto muito importante. Observa o que ele vai dizer no texto. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andojo, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Esse tipo de objeto que Tiago está se referindo, anéis de ouro, trajos de luxo, eram comumente, irmãos, tipo de vestimentas ou objetos que identificava alguém que tinha um poder econômico abastado. Identificava alguém como que tendo muito dinheiro. Então, facilmente, quando entrava alguém assim na igreja, não precisava perguntar ou conhecer aquela pessoa. Bastava olhar para a condição das vestes e para o dedo com o anel de ouro no dedo da pessoa, que você logo percebia que aquela pessoa, ela era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Tiago, nesse texto, ele traz essa situação hipotética para ensinar como que a igreja deve se comportar diante de tal circunstância. E ele vai dizer o seguinte, que no versículo 4, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomado de perversos pensamentos? Ou seja, Tiago está dizendo, Jesus Cristo uniu a sua igreja por intermédio do teu Espírito Santo, por causa do teu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E ele diz no versículo 4, que ao fazer acepção de pessoas, nós próprios, como igreja, fazemos distinção no seio da igreja. Nós fazemos distinção no seio de uma igreja que foi unida pelo sangue de Jesus. Nós fazemos distinção, nós separamos
aquilo que Deus tornou um. Olha a gravidade, meus irmãos, que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós então lutamos contra a unidade da igreja. Agora eu vou te perguntar para você, quem é que incansavelmente luta para destruir a unidade da igreja? Quem? O próprio Satanás é quem luta para destruir a unidade da igreja. Meus irmãos, isto é um assunto muito sério. É um assunto muito importante. Nós devemos, então, analisar isto, irmãos, com muito temor. Com muito temor e tremor. Porque ele vai dizer assim, ó, que quando nós tratamos o nosso irmão com esse tipo de sentimento, ou seja, fazendo acepção da pessoa por causa da sua aparência, ou por causa da sua condição econômica, nós fazemos de nós juízes perversos, com intenção maligna. Você sabe do que Tiago está falando aqui? Certamente quando Tiago fala sobre isso daqui, ele está olhando para o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, você quando lê os profetas, você vai perceber que um assunto frequente na linguagem dos profetas, nas acusações que os profetas faziam para o povo de Israel, era a acepção, era o suborno por parte de juízes, era o suborno por parte dos sacerdotes, era a discriminação. Olha só o que a Bíblia diz, meus irmãos, lá em Amós, capítulo 4, versículo de número 1. A Bíblia vai dizer assim, capítulo 4, versículo de número 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimi os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas estantes com fisgas de pesca. Sareis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para irmão, disse o Senhor. Profeta Amós profetizando para o povo de Israel, as 10 tribos do norte. Aqui ele levanta essa situação. E levanta essa situação da opressão que se fazia. A mesma discriminação que acontece nos nossos dias. Deus vai julgar isso, meu irmão. Fique tranquilo. Deus vai julgar isto. Quando você olhar para o mundo e você vê esse tipo de situação, preste bem atenção. Deus Todo-Poderoso, em quem a sua palavra não pode voltar vazia, ele zela para cumprir essa palavra. Ele vai julgar isto. Esse é um dos piores pecados que a humanidade pode cometer. Quando a humanidade peca contra o seu próximo, matando, fazendo acepção de pessoa, discriminando aquele que Deus criou, e que é a imagem e semelhança de Deus, Deus vai julgar isto. Deus vai julgar esse tipo de pecado. Agora preste atenção, que a igreja não vai escapar desse julgamento, se ela assim fizer também. Observa que Tiago, então, ele diz assim, que nós nos fazemos de juízes perversos. Que tipo de juiz? É aquele tipo de situação do Antigo Testamento, em que a pessoa era um juiz e iria julgar uma causa. Só que naquela causa, tinha alguém que era pobre e tinha alguém que era rico. O juiz, então, com intenção maligna, com interesse no poder econômico daquela pessoa que tinha dinheiro, sabendo que poderia se beneficiar daquela situação, ele julgava a causa mais para o rico do que para o pobre. Deus vai dizer, irmãos, Deus vai dizer que nós devemos olhar para as pessoas de formas iguais, sejam elas pobres, sejam elas ricas. Por quê? Porque Deus não olha para aquilo que você tem. Porque se eu olhar para aquilo que eu tenho, eu diante de Deus não sirvo para nada, porque o mérito que está na minha vida e que está na sua vida, este mérito foi conquistado por intermédio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é claro, meu irmão, que quando eu penso aqui em juízes perversos,
de maus pensamentos, eu não devo cortar caminho, meus irmãos. Eu não devo cortar caminho. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você viu? Talvez isso não aconteça na sua igreja. Talvez isso você não tenha visto na sua igreja. Mas quantas vezes você viu um político entrar dentro da igreja e este político ser convidado muitas das vezes para se assentar em cima do púlpito? Quantas vezes você percebeu isso? Quantas vezes que eu vi políticos tomando a tribuna para falar? Aí você pode se perguntar, mas que importância tem isso? Sabe aquele irmãozinho que é diácono, que nunca teve uma oportunidade na igreja? Sabe aquele irmãozinho que você julga ele por causa da sua capacidade intelectual? Por falta de formação acadêmica secular? Quantas vezes, por causa desse tipo de qualidade ou de qualificação do irmãozinho, você deixou de dar a oportunidade para ele, tendo vergonha daquele irmão? Eu pergunto para você, isso não é acepção de pessoas? Isso não é acepção de pessoas? Será que Deus julga as pessoas segundo os meus diplomas que estão na parede? Que porventura os tenha? Para que eu entre no seu ministério? E para que eu possa pregar a palavra de Deus? Eu pergunto para você, quem foi Pedro? Quem foi João? Foi alguém que Deus revestiu e capacitou para que possa pregar a sua palavra. E muitas situações como essas, que nós vemos na igreja, em que as pessoas são discriminadas, até mesmo por causa da sua cor, por causa da sua condição econômica. Pessoas que são impedidas de crescer por causa das suas condições econômicas. Meus irmãos, o assunto é grave e é sério. É muito grave o assunto, é sério o assunto que nós estamos tratando aqui. Há igrejas por aí que quando você olha para o púlpito dela, lá vem as qualificações dos obreiros. É formado nisso, é formado naquilo. Um é advogado, outro é juiz. Eu não estou dizendo aqui que advogado e juiz não deva ser um obreiro do Senhor. O que eu estou dizendo é que esta pessoa não pode ser julgado como de muita importância por causa dos seus diplomas seculares. Nós devemos ser julgados, irmãos, sim, pelas nossas obras, pelo mérito de Cristo, porque é este mérito que conta na vida de uma pessoa. Você pode ter a quantidade de diploma que tiver, mas isso não compra a Deus. Por quê? Porque até a respiração que você respira pertence a Deus. Toda vez que eu respiro, eu devo entender que cada respiração minha naquele momento é um ato da misericórdia de Deus. Que cada passo que eu dou, que cada levantar meu, que cada deitar meu, é Deus que está concedendo pela sua graça que eu faça isso. Então nós devemos entender que quando nós julgamos as pessoas por causa dela ser pobre ou ser rica, a Bíblia vai dizer, Tiago está dizendo nas Escrituras, que nós fazemos de nós juízes de maus pensamentos. Juízes com intenções malignas. Que tipo de intenção? Meus irmãos, às vezes as pessoas têm esse tipo de atitude sem se dar conta disso. É necessário que nós reflitamos quando nós vamos fazer isso, porque Deus ele olha para dentro do seu coração. O próprio Deus diz que ele não vê o homem como o homem vê. Você conhece de cor a história do rei Davi, que foi discriminado de certa forma pelo próprio profeta Samuel. Foi discriminado. E ali Deus diz para Samuel, eu não vejo o homem como o homem vê. Deus olha para o seu coração. E tudo aquilo que é intento do meu coração, eu devo entender que Deus vai julgar os desígnios do meu coração. E quantas vezes as pessoas não bajulam, não agradam, por interesses econômicos? Quantas vezes você não faz algo para alguém porque você sabe que você pode ter benefício com aquela pessoa? Quantas vezes?
Você deixou de cumprimentar um irmão porque aquele irmão não traz influência nenhuma na sua vida. Aquele irmão não tem importância nenhuma para você na sua vida. Meus irmãos, nós devemos entender que isso é muito sério. Isso é muito grave. E a igreja deve olhar para isso. Nós não temos que vermos a casa dos outros, nós temos que ver a nossa casa. Será que a nossa casa, a nossa igreja, não está cometendo este pecado de acepção de pessoa, de discriminar alguém pela sua aparência? Pela sua aparência. Mesmo que isso seja feito inconscientemente. E eu duvido muito que alguém faça isso inconscientemente. Nós devemos refletir e devemos expurgar. Nós devemos tirar esse tipo de pecado. Porque aquilo que deve pautar a nossa vida é o nosso amor pelo nosso irmão. Eu devo olhar para o meu irmão. Por mais que o meu irmão seja pobre, seja negro, seja gordo, por mais que a sociedade em geral venha classificar esta pessoa num grupo de pessoas de menos importância, eu devo olhar para ele com amor. E como que eu olho para alguém com amor? Você sabe como que você olha para alguém com amor? Você olha para alguém com amor quando você faz e quando você segue o conselho do apóstolo Paulo, considerando a cada um superiores a nós mesmos. Quando nós agimos nesse sentimento de humildade, considerando o nosso irmão, toda vez que você olhar para o seu irmão, lembre-se, meu irmão, que você está olhando para alguém que é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E Tiago, ele vai falar sobre algo muito terrível aqui. Olha o que Tiago vai dizer a partir do versículo 5. Tiago diz assim, ó: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Olha o que Tiago está dizendo aqui. É claro que nós devemos entender o contexto da época. Tiago, irmão, segundo a tradição histórica, ele foi líder da igreja de Jerusalém. E você bem conhece, bem sabe pela história, que a igreja de Jerusalém, ela passou por uma dificuldade muito grande, principalmente na época de Tiago. E havia muitos pobres naquela época. Agora imagine, meus irmãos, imagine a perseguição que os cristãos passaram a ter por causa da sua crença. Imaginem esse tipo de perseguição na época de Tiago. Meus irmãos, Tiago diz que Deus escolheu os pobres. É claro que quando eu penso em pobre aqui, eu não devo pensar simplesmente naquele que é pobre simplesmente de poder econômico. Mas aquela pessoa que é pobre segundo Deus. Aquela pessoa que é pobre segundo Deus. Você pode ver uma pessoa sendo rica, sendo pobre segundo Deus. É possível isso. A própria Bíblia declara um exemplo muito típico disso. O próprio Jó, por exemplo. Ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro. O homem mais rico da sua época. Mas, segundo Deus, ele era uma pessoa pobre. Por que pobre? Porque é aquele tipo de pobre que ele é incapacitado. É aquele tipo de pobre, meus irmãos, que não pode esperar nada da mão dos representantes dos governos da sociedade. É daquele pobre que é desprezado, que é discriminado. É esse tipo de pessoa que pode receber a misericórdia de Deus. Porque você vai perceber que o próprio Jesus fala sobre as riquezas. Ele fala que é muito difícil alguém que possui riquezas, por quê? Entrar no reino dos céus. Porque é aquelas pessoas que têm como Deus a própria riqueza. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de rico que Tiago está dizendo. Não é simplesmente pelo fato de possuir dinheiro,
mas é pelo fato dessa pessoa fazer do dinheiro o seu próprio Deus. Essa pessoa que é o rico, que Tiago está falando. E ele vai dizer aqui que Deus escolheu esse tipo de pobre, para que esse pobre seja herdeiros do seu reino. E Tiago ele começa a dizer para a igreja aqui o seguinte: ora, Deus não escolheu os pobres para pertencerem ao seu reino? Ele está dizendo para a igreja, ó, não são os ricos que vos oprimem? Meus irmãos, na época de Tiago, havia uma opressão muito grande por parte dos pobres. Os pobres eram oprimidos. Era uma época em que uma outra pessoa que tinha poder econômico abastado podia, por exemplo, por causa daquele poder econômico, tomar a terra do pobre. Imagine que um pobre, por exemplo, ele não tem dinheiro e vai, então, emprestar dinheiro. Ele, por causa disso, ele era oprimido. Ele era feito escravo por aqueles que tinham dinheiro. Então, Tiago, quando ele fala de rico aqui, ele está falando de uma classe de pessoas na época dele que oprimia tanto os pobres como os próprios cristãos. Então, Tiago, ele vai chamar a atenção da igreja de o seguinte: ora para ver a situação de vocês. Vocês sabem que esses ricos vos oprimem. Vocês sabem que esses ricos vos levam aos tribunais. E lá nos tribunais, por eles serem ricos, eles então poderiam sair com vantagem por causa da sua posição financeira. Imagina, irmãos, que um cristão é pobre. Imagina que um cristão é pobre e ele foi levado a um tribunal. E lá no tribunal, ele é um cristão. E o juiz sabe que ele é um cristão. E ele, sendo um cristão, ele é perseguido por causa da sua fé. Ajuntava o fato de ser pobre e o fato de ser cristão, este rico, então, oprimia estas pessoas. Então, Tiago, ele vai dizer para a igreja, ora, usando a situação hipotética que ele disse, do homem que entra com anel e traje de luxo, e do pobre que entra. Agora, a igreja, vivendo nesta situação, ela vai, então, fazer a acepção do pobre por causa do rico, por causa do seu poder econômico. Ou seja, a igreja, nesse caso aqui, meus irmãos, ela está invertendo os valores morais. Se lembrem que Jesus, meus irmãos, veio evangelizar os pobres. Jesus, ele veio para aquele, meu irmão, que realmente tem necessidade. Você sabe que uma pessoa, para receber a graça e a misericórdia de Deus, ela precisa ser uma pessoa pobre de espírito. Porque somente alguém que é pobre de espírito que recebe essa graça e essa misericórdia de Deus. A pessoa não pode receber a graça e misericórdia de Deus se ela não for pobre de espírito. Por quê? Porque ela se sente autossuficiente. Ela bota o coração naquilo que ela tem, na sua riqueza, nos seus ouros, nos seus carros, no seu carro de luxo. Falando em carro de luxo, quantas vezes você não discriminou o irmãozinho porque estava com o pé sujo? Ou porque estava meio sujo, roupa velha? Quantas vezes você não discriminou ele quando ele foi entrar no teu carro de luxo? Meus irmãos, nós não temos que vir aqui, através desse meio de comunicação, ficar fazendo esse tipo de comentário comum, que não edifica a vida de ninguém. É necessário que se esprema a ferida para que saia o pus e a pessoa sare, porque senão a ferida não sara. É necessário que a igreja olhe para si, para o seu comportamento, para ver se realmente ela não está agindo assim, porque é um pecado terrível. Quando nós, então, nós tentamos dar valor mais ao rico do que ao pobre, olha, irmãos, o que diz no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que aquele que se compadece do pobre, o que ele faz? Ele empresta a Deus. Irmãos, Deus olha para o pobre de uma maneira muito especial. Então, se você tem a condição para ajudar uma pessoa que é pobre, saiba de uma coisa, que quando você tem esse tipo de atitude, você está ajudando o próprio Deus. Você está fazendo um bem para o próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia, o livro de Provérbios diz que aquele que
se compadece do pobre, ele empresta a Deus. Olha a importância da pessoa que é pobre. Por quê? Porque Deus olha para aquela pessoa e aquela pessoa está em condição de receber a graça porque ela é uma pessoa necessitada. Você já percebeu quando você está vivendo numa tribulação? Você se lembra, por exemplo, meu irmão, quando você viveu aquela crise econômica que somente você e Deus sabiam? Você se lembra como eram as suas orações? Você se lembra que as suas orações, você transbordava pelos seus gemidos da sua alma na presença de Deus? Que você não via, você não tinha onde se apegar. E somente Deus poderia, então, trazer a bênção na sua vida? É deste pobre que Deus está dizendo. De uma forma geral. Quando nós olhamos o aspecto econômico das pessoas, de uma forma geral, essas pessoas são necessitadas e são discriminadas. Nós devemos entender, então, que quando nós olharmos para uma pessoa, que ela seja pobre, e que eu discriminar essa pessoa, eu estou agindo, meus irmãos, conforme o mundo. Eu estou agindo conforme o mundo. Veja bem que Paulo diz assim no texto bíblico: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Paulo está dizendo aqui, ó, não são essas pessoas de poder econômico que vocês estão tão bajulando. Não são essas pessoas que estão, meus irmãos, não são essas pessoas que estão blasfemando o nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus era blasfemado por essas pessoas. Mas agora você perceba a condição social da época. Nós não devemos, meus irmãos, ficar olhando para a circunstância, porque a condição social da época poderia servir de justificativa para aquelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas eram oprimidas. Imagina que a igreja agora, por causa da sua crença, é oprimida. Imagina que você era cristão na época e que você crê no Senhor Jesus e agora o seu patrão sabe que você é cristão e ele te manda embora. Isso acontecia na época de Tiago. As pessoas eram oprimidas por causa da sua crença. Eram levadas até os tribunais, conforme o próprio Tiago está dizendo aqui. E essas mesmas pessoas é que agora estão entrando dentro da igreja e estão sendo bajuladas pela própria igreja. Irmãos, quando o Tiago coloca isso daqui, ele deixa claro para mim e para você que quando eu dou preferência para esse tipo de classe de pessoas, ou eu dou preferência para alguém por causa da sua condição econômica, do seu status social, eu estou, irmão, tentando reverter a lógica da obra de Deus, ou seja, de um Deus que olha para os pobres e que veio buscar os pobres, aquele que é necessitado da sua graça e da sua glória. É você tentando inverter a ordem das coisas. É você tentando inverter aquilo que foi feito pelo próprio Deus. Lembremos, meus irmãos, que quando nós falamos de pobre, não é só por causa da sua condição econômica. Muitas pessoas são pobres, às vezes têm dinheiro, mas são analfabetas. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas ela não tem condição nenhuma para estar no meio social. É discriminada pelo meio social. Pessoas que são ricas em dinheiro, mas são pobres na capacidade intelectual. Pessoas que são ricas e que têm dinheiro, mas que não têm nenhum diploma. Que não sabe se comportar dentro de uma sociedade, dentro dos padrões da sociedade. Conforme a sociedade prega esses valores. Esse tipo de pessoa também é pobre. Não é pobre só a pessoa por causa da sua condição financeira, mas de forma geral. Quando nós olhamos para as pessoas por causa da sua condição, da sua posição e do seu status, e passamos a discriminar alguém por causa desse critério de avaliação da sociedade mundana, nós estamos usando os mesmos princípios, os mesmos valores que o mundo usa. Agora, irmão, partindo já para a conclusão desta lição, o último ponto
O terceiro ponto fala sobre a lei real e a lei mosaica e a lei da liberdade. Tiago ele vai dizer assim: se vós, contudo, versículo 8, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se lembra que Jesus falou sobre isso? Que ele resumiu a lei de Moisés, que ele resumiu os profetas, que ele resumiu tudo no Antigo Testamento em 2 mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Esses 2 mandamentos, eles são o resumo da lei de Moisés. E quando ele fala em lei régia aqui, ele está falando daquela lei que resume todos aqueles mandamentos que tem relação com o próximo. Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, todos são mandamentos que têm relação com o próximo. Agora, irmão, importante nisso daqui é que Tiago ele vai dizer o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Meu irmão, às vezes você olha para alguém e diz assim: aquela pessoa precisa ser disciplinado porque aquela pessoa é um pecador. Você às vezes julga aquela pessoa por causa disso. Ah, mas aquela pessoa, ele adulterou. Ah, porque aquela pessoa, ela se prostituiu. Ah, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Isso por si só já é uma acepção de pessoa. Agora preste atenção, irmãos, que Tiago ele vai dizer assim, ó, que se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. O Tiago está dizendo aqui, irmão, que assim, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Agora veja bem, o pecado de acepção de pessoas é um pecado que tem relação com o próximo. Eu pergunto para você, quando faz acepção de pessoas, você está amando o seu próximo? Quando você discrimina o seu próximo, você está amando essa pessoa? Se você não está amando essa pessoa, você está deixando de cumprir o mandamento. Se você deixa de cumprir o mandamento, agora observe, irmãos, que isso é bíblico. O próprio Jesus resume a lei nesses 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu faço acepção, eu não amo o meu próximo, eu estou cometendo pecado. Agora, vem aqui, irmãos, e presta atenção no que eu vou dizer. Quando você faz acepção de pessoas, segundo o Tiago escreveu aqui, é que você está cometendo o mesmo pecado de adulterar. Você está cometendo o mesmo pecado de prostituir. Você está cometendo o mesmo pecado de matar, porque toda vez que eu, irmãos, faço algum pecado que transgride a lei de Deus, que transgride dentro desse conceito da lei régia, que é amarás o próximo como a ti mesmo, que são os mandamentos ali do decálogo que tem relação com o próximo, quando eu então, irmãos, eu deixo de observar qualquer mandamento destes, eu estou transgredindo contra toda a lei de Deus. Eu não vou ser justificado. Eu vou ser tido por Deus como culpado. É o mesmo que eu tivesse adulterado, é o mesmo que eu tivesse matado. Olhando por essa lógica, meus irmãos, você pode observar a condição que a igreja do Senhor se encontra nos dias de hoje. Que condição que é essa? Condição de pecado. Quando nós falamos de pecado, nós devemos levar essa palavra a sério. Nós devemos levar e parar de tentar dar rótulos para o pecado. Dar nomes para o pecado, porque pecado é uma condição, é um estado da alma da pessoa em que a pessoa se encontra. Ou seja, o fruto é da mesma árvore, a mesma pessoa que rouba, o mesmo fruto vem da mesma árvore chamada pecado, da mesma pessoa que faz acepção de pessoa. O mesmo pecado de uma pessoa que mata é o mesmo fruto que vem da árvore de uma pessoa que faz acepção de pessoas. Em suma, meus irmãos, é sério o assunto. É um assunto que talvez nós deveríamos
falar sobre ele mais vezes no meio da igreja. Avaliar os nossos critérios, a forma como que a igreja de Cristo está avaliando os seus resultados. Como que a igreja está avaliando os seus resultados? É financeiramente? Por causa desta avaliação. Irmãos, percebam com vós mesmos. Se uma igreja pauta o teu sucesso pela questão financeira, não é lógico que quanto mais entrar dinheiro dentro da igreja, mais sucesso essa igreja terá. Agora, se eu pauto pelas condições financeiras, eu vou estar ligando aqui para pecado. Ora, mas aquele irmão lá que precisava ser disciplinado, eu não vou discipliná-lo por quê? Ah, mas aquele irmão, o dízimo dele é muito gordo. Como que eu vou disciplinar aquele irmão se o dízimo dele é muito alto? Ora, vamos então, irmãos, arrumar uma estratégia para que nós não venhamos a magoar aquele irmão. Meus irmãos, isso não é acepção de pessoa, não é olhar a pessoa pela tua aparência, condição social, status econômico, não é fazer acepção de pessoas. Isto é muito sério, meus irmãos. Pense bem toda vez que você, ao cumprimentar um irmão, aperte bem a mão dele. Dê um abraço nele, independente da sua cor, independente da sua condição econômica. Quando você estiver passando pela rua, não tenha vergonha do nome de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se envergonham. Tem pessoas, meus irmãos, que fazem acepção até de Jesus. Ele discrimina o próprio Jesus. Ele discrimina Jesus. Ele faz acepção do próprio Jesus. Porque quando eu olho o irmãozinho e que eu vou cumprimentar a paz do Senhor, irmão, e aquele irmão ignora, você está se envergonhando de quem? Não é de Jesus? Você não se envergonha de Jesus neste momento? O assunto é sério, irmãos, porque Tiago, ele conclui dizendo que quando alguém faz acepção de pessoas, ele quebra uma lei, que é a lei régia, deixa de se observar a lei real, ou seja, a lei que comanda as outras leis relacionadas ao próximo. Ou seja, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a conduta da igreja, porque quando a igreja ama o teu próximo como a ti mesmo, é uma igreja que quando ama o próximo como a ti mesmo, ela não vai prostituir, ela não vai adulterar, ela não vai roubar, ela não vai matar. Por quê? Porque tudo isso tem relação com o meu irmão. E quando eu faço acepção de pessoas, que eu deixo de considerar o meu irmão em amor, eu estou discriminando e fazendo acepção de pessoa. E quando eu faço e cometo esse tipo de pecado, eu cometo todos esses pecados elencados na lei de Deus, porque eu estou transgredindo a lei do nosso Senhor, e uma vez transgredindo a lei do nosso Senhor, a lei, ela me declara culpado. Então, independe se você adulterou, se você prostituiu, se você está fazendo, discriminando o seu irmão, é como que se você estivesse cometendo todos esses pecados. E se a igreja age assim, irmãos, então a igreja está cheia de adultério, cheia de assassinato. A igreja está cheia de prostituição, porque quando eu faço acepção de pessoas, eu peco contra a lei de Deus, a lei régia, a lei real, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de te convidar para que veja os nossos vídeos, que acompanha a nossa página na internet. Convida outra pessoa, compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus seja propagada nos 4 cantos da terra e que a igreja do Senhor possa ser uma igreja que viva em unidade para promover a fé em Jesus e que Jesus seja glorificado na vida de nós todos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.